A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um Cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos no nosso quinto áudio do estudo Romanos, né? Estamos aprendendo, estamos aí entendendo o que Deus quer falar conosco, né? Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, me siga lá no Instagram, pastor Alex Cafezinho. Me siga também no Facebook, Alexandre Souza do Carmo, né? Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, olha só, vamos continuar aqui no capítulo 5, do versículo 9 em diante. O 9 diz assim, ó: Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Verso 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Olha só, eu sei que é um pouco difícil de você entender, mas eu vou te explicar. O nome Jesus Cristo, tá? Escreve no papel Jesus Cristo. Vou te dar uma liçãozinha aqui, ó. Jesus Cristo. Jesus é a carne, o filho de Maria. Cristo é o Filho de Deus. Então, Cristo é o ungido Filho de Deus que tabernaculou, ele nasceu aqui entre nós, tá? Ele esvaziou-se de si e nasceu entre nós. Então, Jesus Cristo, tá entendendo? Quem é que vai vir buscar a igreja? Jesus ou Cristo? Eu sei, vai ficar uma interrogação na sua mente, né? Mas na verdade, quem virá nos buscar é o Cristo eterno, tá? Tabernaculou com a gente. Ele é o nosso Cristo Jesus. Entendeu? Bom, verso 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo. Por quem que entrou o pecado no mundo? Por Adão. Não, pastor, foi Eva. Opa! Vai tacar pedra nas mulheres agora? Mas eu li que foi Eva. Não. O homem consentiu. Ele podia muito bem consertar toda aquela situação. Quem era o responsável ali era ele. Ele podia chegar e falar assim, não, Eva, muito obrigado. Come essa fruta sozinho. Mas não, ele quis, ele aceitou, ele consentiu e depois culpou ela. Agora, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí você fala assim, poxa, mas um bebê já nasce assim? Infelizmente, meus irmãos, ele não tem um pecado dentro dele de julgamento como morte, mas ele tem um pecado que o levará como a morte, para a morte. Porque ele era para ser eterno, mas por causa daquele pecado a morte entrou no mundo. Então aquele bebê vai nascer e vai morrer. Vai demorar um tempo, mas ele vai morrer. E não era para ser assim, ele tinha que nascer e ficar sempre aqui. Mas não, por causa do pecado, nasce e morre, nasce e morre. Tá entendendo? Então já somos destinados à morte e cobertos do pecado. Agora, por um homem entrou o pecado. E está dizendo que todos os homens, por isso que todos pecaram, tá? Verso 13. Porque até a lei estava o pecado do mundo. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Se não havendo lei, não é imputado o pecado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós. Viu? Então, se por um homem entrou o pecado no mundo, por um outro homem, ele vai tirar o pecado da gente. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.
Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo, né, sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Você compreendeu essa parte? O pecado entrou por Adão e a graça entrou por Jesus. Então, a única maneira de você ser salvo é entregando a sua vida a Cristo e o servindo. Não adianta ser um desigrejado e estar distante dele, né? Eu sei que alguns amigos meus aí falaram comigo esses dias, mas eu quero aqui dizer que não é muito legal não. Isso me deixou muito triste, tá? Preciso muito de vocês que congreguem uns com os outros. Essa é a vontade de Cristo. Amém? Porque amo vocês e não quero vocês assim não. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha que forte. Vamos lá, verso 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim você entende, né, que ele se manifestou para nos trazer, meus irmãos, essa graça, né, nos trazer essa vitória. E se a gente dependesse, meus irmãos, se a gente dependesse do homem, da lei, a gente não alcançaria a salvação. Raramente a gente alcançaria a salvação. Então não pode depender do homem, tem que depender de Cristo mesmo. Deu para compreender? Vamos para o capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, se estamos mortos no pecado? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É isso que você tem que viver, meus irmãos. Aceitou a Cristo? Você não pode mais viver aquilo que você tinha antes. Agora você é uma nova criatura. Vamos continuar. Porque se fôssemos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi ele crucificado, a nossa antiga natureza. Aquele que fumava, bebia, falava palavrão, sabe? Esse foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E você realmente morreu com Cristo. Quando, pastor? Quando você entregou sua vida a Ele. Você não se batizou? Ali você morreu. Você não vive mais nesse mundo. Agora quem vive em você é Cristo. Você entendeu? Verso 9. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, mas não morre mais a morte, não mais terá domínio sobre ele. Tá vendo? Então, na verdade, a morte não domina mais você. Você está no domínio agora de Cristo. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes. Olha que forte. Em suas concupiscências. Eu já ensinei para vocês que concupiscências são desejos carnais, tá? Então, não pode reinar dentro de você esse desejo de fazer você tropeçar. Se, por exemplo, você tem desejo de falar mal do outro, tem desejo de coisas pecaminosas, quem está reinando sobre você é esses desejos do pecado. Verso 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então,
todos os membros do seu corpo devem ser apresentados a Deus para a justiça e não para a iniquidade. Pegou aí, né? Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Você viu? De novo, meus irmãos, eu não estou criticando os adventistas, mas se eu não guardo o sábado, se eu não sigo os 10 mandamentos, eu sigo de outra forma, como Cristo ensinou. Se eu não sigo como eles estão falando, olha aqui, ó, porque os 10 mandamentos estão na onde? Na lei. Eu vou ler o verso 15 de novo. Ó. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Viu aí? Verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça, olha só, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a quem fostes entregues. Olha aí, ó. Isso que é importante, meus irmãos, é você compreender bem essa parte, tá? É isso que Cristo quer, que a sua mente abra e você entenda tudo que eu estou ensinando aqui. Você entendeu? Você aprendeu? Então, amém. Eu acredito que fica aí essa lição para hoje, tá? Essa mensagem para hoje. Meus amados irmãos, ó, anota aí a lição de casa. Provérbios 24, 25. Provérbios 24, 25, né? Vamos lá para os aniversariantes. A Fátima é amiga da Shirley, tá fazendo aniversário hoje, né? Fátima, feliz aniversário e Deus abençoa grandemente a vossa vida, viu? Olha só que bênção, meus irmãos. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para as rádios que ouvem o cafezinho e que passam o cafezinho. A Rádio Web Paraíso, com o pastor Cícero Araújo, lá de Minas Gerais, baixe pela Google Play. A Rádio Tarum FM, baixe pela Google Play, com o irmão Deneval, lá de Santa Catarina. E a Rádio Missionariosdecristo.com.br, com o pastor Juvenil, daqui de São Paulo, né? Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Por enquanto aqui, deixa eu dar aqui mais um recadinho. Ó, meus irmãos, dia 8 eu vou estar pregando. É um sábado, tá? Eu vou estar dando uma pequena palestra. Vai ser lá na igreja Congregação Assembleia de Deus São Bernardino, em Suzano, aqui em São Paulo. Vai ser uma pequena palestra para os Dias dos Pais, tá? Rua José Vicente de Paula, número 512, Jardim São Bernardino, Suzano. Pastores Natanael e Edília, ok? Eu espero você lá. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.